Olá, pessoal, tudo bom? Nós vamos fazer uma revisão do nosso conteúdo, tá? Uma sequência de vídeos, tá? Nós vamos iniciar com as informações de cônicas. A gente já viu que as cônicas a gente teve elas abordadas com tópicos, né? Da equação da circunferência, da parábola, da hipérbole e da elipse. Iniciando pela circunferência, nós temos aqui a equação da circunferência. Pois bem, o que está sendo representado ali é a equação inicial da circunferência. Da onde surgiu essa equação de circunferência? Observem então, pessoal, esta figurinha aqui. Esta imagem, ela é uma circunferência, tá? Formada com um centro C e um ponto P, tá? E o centro nós estamos atribuindo para o ordenado por A e B, tá? Isso é só uma nomenclatura para a gente não se perder. Eu poderia ter chamado ele de x1, y1, ou x', y', tanto faz. Mas só para a gente não ter confusão. Mas ele não deixa de ser, por ter letras diferentes, A e B, eles não deixam de ser x e y. Bom, vou trazer para cá para vocês. Estou aqui, então, com a minha circunferência. Não sou uma boa desenhista, mas vamos lá, pessoal. O que eu tenho de informação aqui? Eu tenho dois pontos, tá? Que um é o centro, o outro é um ponto qualquer, que poderia ser em qualquer um espaço em cima da nossa circunferência, onde o nosso centro e o nosso ponto tem são pares ordenados, tá? O centro com o par ordenado A e B e o ponto P com o par ordenado X e Y. Bom, a gente sabe, ainda pela equação da reta, que através de dois pontos eu posso calcular a distância entre eles, né? Nesse caso, a distância entre o ponto C e o ponto P, a gente chama de quê? A gente chama ele de raio. Então, é uma outra informação que nós temos aqui. Bom, em cima destas informações, pessoal, então, considerando que eu tenho um centro C formado por A e B, um ponto P formado por X e Y, e um raio, eu consigo fazer o quê? Calcular a distância, né, do ponto P ao ponto C, e que essa distância nada mais é do que o nosso próprio R. Lembrando que nesse caso, o nosso R é o quê? Maior do que zero. A partir disso, pessoal, vocês lembram ainda lá no cálculo da equação que a distância de um ponto ao outro, a distância, então, do ponto P ao ponto C, como é que a gente faz o cálculo dela? Nada mais é do que a diferença entre as mesmas variáveis dos pares ordenados. Então, quem é o nosso x aqui? O x e o a. Então, é a diferença de quem? De x menos a elevado ao quadrado, mais y menos b, também elevado ao quadrado. Mas, por esta imagem, a gente sabe que a distância de P até C é o raio, tá? Então, o raio vai ser igual a quem? X menos A mais y menos b elevado ao quadrado. Bom, pessoal, eu tenho uma raiz aqui, né? Se eu não conheço quem são as variáveis e tenho o valor de x, a outra forma que a gente tem de representar, então, é o quê? Para extrair uma raiz, o que eu faço? Elevo ambos os lados do nosso sinal de igualdade ao quadrado. Lembram disso? Então,
eleva ao quadrado e eleva ao quadrado, tá? Então, fazendo isso, nós ficamos com quem? O raio ao quadrado. Eu posso simplificar esses termos e vai nos sobrar quem? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado. E daí a gente chega a quem? A nossa equação reduzida da circunferência. Que a gente sabendo quem é o centro e o raio, a gente consegue encontrar quem é esta equação. Um caso especial da circunferência, pessoal, desta equação vai ser quando a nossa circunferência tiver o centro na origem. Quando eu tiver o centro na origem e pegar qualquer ponto, tá? O raio ao quadrado vai ser quem? Vamos colocar na equação. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado. Pessoal, mas quem vai ser o A e quem vai ser o B? O centro não é 0 e 0? Se ele é 0, 0, então eu vou ter que o R vai ser raiz de x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 também elevado ao quadrado. O 0, x menos 0, é o próprio x, né? E y menos 0 é o próprio y. Então, eu vou ter que o raio nada mais é do que a raiz quadrada de x mais y quadrado. Para tirar a raiz dali, o que a gente faz? Elevamos os lados do sinal de igualdade ao quadrado, então eu fico com r ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Pessoal, uma parte, por que para tirar o sinal da igualdade, para tirar a raiz quadrada, é só elevar ao quadrado, tá? Lembram lá de fundamentos 1, de matemática básica, que a raiz, o valor que estiver dentro da raiz é o valor do denominador do expoente fracionário? Então, se eu tiver raiz quadrada de x, é a mesma coisa que escrever x elevado no expoente 1/2. Se eu elevar x no expoente 1/2, e eu quero extrair essa raiz, eu elevo ela ao quadrado, mas ambos os lados do sinal da igualdade. Tudo que eu fizer de um lado, eu preciso fazer do outro quando eu quero fazer a extração de um expoente, tá, pessoal? Então, aqui eu estaria elevando ao quadrado, né? Então, eu fico... Lembram da propriedade de potenciação? Né? Quando eu estiver um expoente assim, é 1/2 vezes 2, né? Então, eu posso simplificar e fico com x no expoente 1. Por isso, que sempre que eu elevar ao quadrado, eu consigo simplificar com a nossa raiz, tá? Retomando, então, o nossa parte, voltando aqui. Então, nós temos o nosso caso da equação reduzida da circunferência. E assim, pessoal, eu posso resolver qualquer situação. Pessoal, então, para a gente entender um pouquinho, olhando a questão número 1, escreva a equação reduzida das circunferências apresentadas, tá? Então, você tem essas circunferências desenhadas bem bonitas, bem bonitinha, pensam que eu consegui transpor elas direitinho aqui. Então, vamos escolher uma a uma. Vamos pegar essa circunferência aqui, que eu já estou nominando que ela tem centro 13,2 e raio 2. Professora, mas da onde saíram essas informações? Bom, pessoal, da onde saíram, tá? Olhando o gráfico aqui, bonitinho, eu vou trazer aqui para vocês verem. Olha aqui, tá? Na transposição aqui, a gente sabe pela figura que o centro tá onde, tá?
olha aqui, ele vem até o 3 do x e vai no 2 do y. E a gente consegue olhar pelo valor daqui do y, como ele toca o eixo x, que o raio é 2. Se eu olhar pelo eixo, desculpa, eu não lembro se eu falei do eixo x, pessoal, mas retomando. Olhando aqui pelo eixo y, que como a circunferência toca o eixo x, então, nós temos de 0 até 2 vai ser o nosso raio. Se eu quiser olhar aqui pela lateral, paralelo ao eixo x, né, eu sei que a circunferência daqui até aqui, ela vai do 1 até o 3. Então, eu consigo concluir que o nosso raio, nesse caso, é 2. Então, eu tenho uma circunferência de raio 2 e centro 3 e 2, tá? Eu vou tentar usar as mesmas cores, pessoal, do gráfico aqui para fazer a resolução. Então, fazendo aqui, eu consigo trazer, vamos ver se eu consigo fazer aqui mesmo. A equação reduzida, então, nada mais é do que raiz ao quadrado é igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, né? Então, nós temos que raiz ao quadrado, raio ao quadrado, desculpa, vai ser x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 também ao quadrado. Quanto é o raio? O raio é 2. Então, nós vamos ficar com x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Então, esta é a nossa equação reduzida da circunferência desse exercício. Se eu olhar esta circunferência na origem, é o exemplo que nós comentamos, que é um caso particular, tá? O raio, nesse caso, vai ser 1, né? Então, eu tenho que 1 ao quadrado vai ser igual a quem? X menos o A, que é 0, mais y menos 0 também ao quadrado. Então, eu fico com 1 ao quadrado é igual x menos 0 é o próprio x ao quadrado. Y menos 0 é o próprio y ao quadrado. Tá? Então, eu chego aqui, nesse caso especial, a equação da circunferência vai ser x mais y ao quadrado igual a 1. E daí, no terceiro caso, é essa circunferência, tá? Que eu tenho centro em 0 e menos 4, tá? Aqui o x é 0 e o y é menos 4. E o raio, ó, observem que a circunferência toca o y aqui no menos 1 até o menos 4. Então, vou ter 1, 2, 3. Então, o nosso raio é 3. Reescrevendo. Então, raio quadrado é igual a x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado. O raio é 3 ao quadrado. X, quem é o nosso centro mesmo? X menos 0 ao quadrado, mais y menos... Observem que o b é negativo, menos 4, né? Com o menos da nossa equação reduzida, menos com menos vai dar mais 4 ao quadrado. Pessoal, observem agora nesse exemplo, sempre a equação reduzida, ela fala em menos, tá? Sempre que eu tiver um mais aqui na nossa equação, quer dizer que nós temos uma origem com sinal negativo no termo onde ela tiver mais, que no caso aqui, o y mais 4 quis dizer que o y da nossa origem é menos 4, tá? Por causa da equação inicial aqui. Então, nós vamos ficar com quem?
Vocês observaram que em todos os casos, eu sempre coloquei o raio lá para o outro lado, tá, pessoal? Independente de onde eu trabalhar, tá? Se eu estou com o raio aqui no início, eu posso reescrever toda essa parte inicial e fazer igual a 3, que não vai alterar o valor, tá? Então, x menos zero é o próprio x, né? Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 9. Então, chegamos à equação da nossa circunferência. Outra coisa que vocês, então, podem sempre cuidar, pessoal, é que sempre que tiver o x ao quadrado sem mais outra variável x ou o y ao quadrado sozinho, né? Ó, observem esse quadro. Quer dizer que a nossa circunferência, em algum desses momentos, está cortando um dos eixos, tá? Ou ela está na origem, ou nesse caso, o ponto tem o x igual a zero, tá? Então, tudo isso a gente tem que sempre pode ir observando. Pessoal, então, estamos aqui bem familiarizados com a equação reduzida. Mas pergunto para vocês, quem é a nossa equação geral da circunferência? Tá? Vou colocar aqui do lado que a gente está falando de circunferência, tá, pessoal? Tá? Quem vai ser a nossa equação geral da circunferência? Para resolver a equação geral da circunferência, nada mais, nós vamos ter que fazer o quê? Resolver os quadrados da nossa equação. Então, lembrem do que é esse quadrado aqui. Ele é um trinômio quadrado perfeito, né? Eu reescrevo ele como sendo quem? X ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Como ele é negativo, então, eu utilizo o menos aqui no meio. Então, vai ser menos 2 vezes o x vezes o a. E mais a ao quadrado. Tá, mas professora, não é menos? Sim, pessoal, está lá menos. Mas menos a ao quadrado é a ao quadrado. Lembram disso? Tá? Da mesma forma, a gente vai fazer isso para o próximo passo. Então, eu vou ter y ao quadrado menos 2yb mais b ao quadrado, e tudo isso é igual a quem? Ao raio elevado ao quadrado. Bom, meu Deus, e agora, professora? Tá? Eu abri toda a nossa expressão. Na equação da circunferência, pessoal, a gente coloca primeiro, na equação geral, vai colocando primeiro os termos na segunda potência. Então, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Mas só x e y, tá, pessoal? Depois, os valores que acompanham o x e o y, tá? Elevado na potência 1, menos 2x que multiplica a, menos 2y que multiplica b. E o a ao quadrado e o b ao quadrado, eu vou trazer junto aqui com o r, tá? E trago o r também para antes do sinal da igualdade. Então, mais, vou colocar até entre parênteses, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Pessoal, não se apavorem, isso vai ser igual a zero, tá? Por que eu tô colocando todos eles juntos? Porque esses aqui vão ficar somente valores, tá? Então, pessoal, nós vamos ter a nossa equação geral da circunferência, tá? Representada desta forma aqui. O que isso quer nos dizer, tá? Pelo que vocês têm ali na folha de vocês, o que a gente ali acompanhando, olha, vamos lá, deixa eu trazer para cá para vocês. Nós chamamos esta nossa equação de quem? De lambda, tá? Olha, observem que ela é a mesma, ó.
nós temos aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x vezes a, menos 2y vezes b, e mais a ao quadrado mais b e menos r ao quadrado, tá? Olha, está igualzinha esta equação com esta aqui, tá? Tá igualzinho. Pessoal, nesse caso aqui, vamos fazer o seguinte. Se eu chamar, vamos chamar menos 2a de alfa, que foi o que a gente fez ali, menos 2b de beta, e vou chamar a ao quadrado, que é o que tem lá no cantinho, a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado de gama. Chamando cada um desses termos, tá? E fazendo a substituição, nós vamos ficar com que equação? X, uma equação nesse estilo, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos alfa, que multiplica o x, menos o beta, que multiplica o b, opa, que b da onde? Desculpa, o y, e mais o gama, e isso igual a zero, tá? Bom, por que que eu fiz isso, pessoal? Por que que eu tô confundindo? Não tô confundindo, não. É que uma equação, quando a gente pegar uma equação da circunferência, ela não vai estar tão abrangente aqui. Ela vai estar mais ou menos, né, sempre com um valor multiplicando x, um valor multiplicando y e um valor sozinho aqui, sem nenhuma variável. Então, eu tenho, sim, esta representação. Então, eu só estou tentando limpar para vocês. Então, uma equação da circunferência, por exemplo, ela vai estar representada assim, ó, x ao quadrado mais... Vou pegar, ó, olha aqui, ó, vou pegar a questão número 3. Olha como está escrita a equação da circunferência aí. Não tá? X ao quadrado, vou reescrevendo aqui, pessoal. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 2y e menos 6 igual a zero, tá? Então, quando a gente fez isso, é só para limpar a equação, porque uma equação da circunferência, a gente sabe que ela sai lá da equação reduzida e vai chegar nesse estilo aqui, ó, tá? Porque ela vai ter esta representação. Então, não é porque eu introduzi letras gregas que vocês têm que se apavorar, mas sim só vocês lembrarem que, ó, eu vou ter uma variável x elevado ao quadrado, uma variável y elevado ao quadrado, e o x e o y na potência 1, e um valor numérico sozinho aqui, fazendo uma igualdade igual a zero, tá? É isso que eu quero que vocês lembrem. Aí, pessoal, o que que eu vou deixar aqui no cantinho para vocês, tá? Eu vou apagar, mas vou deixar aqui no cantinho isso aqui, ó. Que vocês viram que lá no resumo da Fabiola, tá? Ela trouxe esses valores aqui para vocês, tá? Tá lá no resumo que a Fabiola fez para vocês. Ela também referenciou esses valores, tá bem? Então, pessoal, depois que a gente viu esta equação, o que que eu também queria retomar com vocês é o seguinte, pessoal. Observem uma coisa. Eu posso reescrever isso aqui, ó, que é o que está escrito lá na apostila de vocês, mas não quero confundir tanto. Eu tenho que o nosso A vai ser quem? Tá? O A não pode ser, né, no caso aqui ele tá com menos, tá, pessoal? Então, como eu quero saber quem é o A, o nosso A, ele vai estar sendo representado, ó, só o valor que tá negativo. Aqui, eu vou passar aqui no alfa, vai ser no estilo de alfa sobre 2, tá? Se o 2 está multiplicando o A, ele passa para cá dividindo.
O B também, ó, ele é menos 2b igual a beta. Então, quer dizer que ele vai ficar menos beta dividido por 2. E nós temos, então, que o raio ao quadrado nada mais é do que o quê? Tá? Eu posso chamar só dr ou posso fazer, né, o r ao quadrado. Então, eu vou reescrever. O r ao quadrado, ó, vou escrever aqui do lado para vocês entenderem. Vou deixar o r ao quadrado sozinho, tá? É como se eu vou fazer a troca, tá, pessoal? O r ao quadrado eu passo para cá e o gama eu passo para cá, tá? Então, o r vai ficar positivo. Então, vai ser r ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Menos gama, tá? Eu ainda posso escrever isso como sendo quem? R igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado menos gama. Pessoal, se vocês não estão entendendo essa lógica, tentem ir fazendo essas substituições, tá? Que vocês vão ver que vocês vão chegar nesse valor. Façam as trocas, né? Da forma que vocês estão acostumados, que vocês vão ver que vocês vão chegar ao final. O que eu quero, pessoal? Que vocês lembrem disso, tá? Isso aqui é o que a Fabiola colocou lá no resumo de vocês. Onde é que tá o resumo aqui para mim referenciar ele para vocês? Mas depois eu retomo o resumo com vocês, tá? Bom, pessoal, então, o que a gente tem aqui? Então, a nossa equação reduzida, tá? E a nossa equação geral, como é que ela vai se comportar, tá? Lembrando que esse alfa, pessoal, não é um valor estranho, não se apavorem, ele é uma representação. Isso aqui quer dizer que é um valor que vai estar multiplicando o x. Esse é um valor que vai estar multiplicando isso. E esse é um valor numérico que vai estar sozinho, tá? Vamos pegar o exercício 2 e 3 que vocês têm ali, que é bem fácil da gente conseguir entender, tá? Fazer uma breve revisão, pessoal, do que vocês vão precisar utilizar para a prova, tá? É o que é essencial e que a gente utiliza sempre sobre a equação da circunferência, tá? A questão número 2, ela fala o seguinte, tá? Determinar a equação geral da circunferência, tá? Que ela tem um centro, 2 e menos 3, e um raio igual a 4. Então, vamos lá. Então, tem a nossa questão número 2, que eu só tenho o centro e eu tenho o raio. Bom, se eu só tenho o centro e o raio, professora, o que eu faço? Pessoal, vamos para a equação que a gente mais tem informações que eu posso aplicar. Que normalmente as informações eu consigo aplicar na equação reduzida. Se eu tenho ponto, se eu tenho centro, eu vou lá para a equação reduzida. Bom, na equação reduzida, eu vou ter quem? R ao quadrado, que é igual a quem? X menos A mais Y ao quadrado, né? Y menos B ao quadrado. O que a gente tem? Quem que é o raio? O nosso raio é 4, né? 4 ao quadrado. O x menos A, quem que é o A? O 2. Mais y menos b, quem que é o b? Menos 3. Pessoal, com o menos da equação, o que acontece? Menos com menos vai virar mais. Então, pessoal, detalhe. A nossa equação geral, a equação reduzida, ela traz tanto A quanto B negativos. Se em algum dos casos eu tiver positivo, porque daqui eu consigo olhar as informações e voltar para a reescrita do ponto, né? Então, se eu saio do ponto e do raio e chego nesta representação, olhando esta representação, eu consigo tirar essas informações, tá? Mas eu sei, então, que o nosso raio aqui é 4, que o A é igual a 2, que esse menos aqui é da equação, e o B aqui é menos 3. Por quê? Porque se ele tiver mais, ele tem um sinal contrário, tá? Não é que se ele tiver mais.
Sempre o sinal que estiver aqui é o contrário do valor de A e B. Então, o A, se aqui é positivo, se aqui é negativo, ele fica positivo. Se aqui ele é positivo, aqui ele fica negativo. Ele sempre vai estar com o sinal contrário, tá? Isso é bom a gente lembrar sempre. Aí, pessoal, nós vamos para a resolução. Eu quero encontrar quem é a equação geral. Para encontrar quem é a equação geral, eu preciso fazer o quê? Resolver os quadrados. Então, eu tenho 16, vai ser igual a quem? X ao quadrado menos. Lembram como é que a gente resolve um quadrado? Quadrado primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo. Como eu tenho negativo aqui, eu sei que aqui é negativo, então 2 vezes o x vezes o 2 dá 4x, né? Mais 4, mais y ao quadrado. Ó, como ele tá positivo aqui, aqui vai ser tudo positivo. Y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, tá? Então, 2 vezes o y vezes o 3 dá 6y mais 9. Bom, lembrem que aqui na equação geral, pessoal, eu vou unindo quem? Primeiro, o que tá no expoente ao quadrado, tá? E esse lambda aqui, que ele representa um valor numérico, passa para antes do sinal da igualdade, porque a equação geral é igual a zero. Então, o que isso quer dizer? O 16 é o único que vai mudar de lugar, né? Então, eu fico com mudar de posição, portanto, mudo o sinal. Então, eu vou ter x ao quadrado, tá? Primeiro, eu pego o x ao quadrado mais o y ao quadrado, né? Mais y ao quadrado. Depois, o x e o y, mais 4x mais 6y, tá? E daí, agora, eu vou unir todos os valores que são numéricos. Mais quem? O 9, mais o 4, tá? Peguei o 9 aqui, o 4 aqui. Como o 16 está depois do sinal da igualdade, ele vem com o sinal contrário, igual a zero. Pessoal, vocês conseguiram perceber que eu tô com a representação exata da equação geral aqui embaixo? Lembram que eu disse que não era para vocês se apavorarem com o alfa, com o beta e com o gama? Que o alfa, o beta e o gama só queriam dizer o valor que estava multiplicando a nossa expressão? Olha aqui, eu vou reescrever a equação geral para a gente não se apavorar. X ao quadrado mais y ao quadrado mais alfa x mais beta y mais gama. Olha, tudo que a gente tinha feito antes, isso tudo igual a zero. Viu como vocês não precisavam apavorar? Tá reescrita a nossa equação, tá? Tem a nossa representação. A única coisa que eu vou fazer, eu vou apagar aqui, só porque eu quis mostrar para vocês, é ver quais são os valores que nós temos, então. Então, a nossa equação geral vai ser quem? Faltou somar aqui, né? 9 mais 4 dá 13. 13 menos 16 dá menos 3, né? Então, eu fico com x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x mais 6y menos 3 igual a zero, tá? Fiquei com a nossa equação geral aqui, tá? Pessoal, pergunta que não quer calar. Eu consigo sair lá de cima do centro, 2 e menos 3 e raiz 4, e chegar aqui na equação geral, né? Como é que eu faço? Dada uma equação geral, voltar lá e identificar através dessa equação geral. Se eu perguntar para vocês hoje, através da equação geral, como é que eu encontro quem são os valores do centro e o raio? Já
Conseguiram visualizar? Quando eu tenho equação reduzida, que tá aqui em cima, é tranquilo, né? Ó, olhando aqui, ó, a equação reduzida tá aqui no meio, ó. Eu consigo olhar aqui pela equação reduzida e dizer que o meu centro é 2 e menos 13, raio 4. Mas e quando eu tenho esta representação assim, como é que eu consigo voltar? Tá? Eu vou fazendo o mesmo exercício, pessoal, para vocês entenderem que a gente consegue. Se a gente consegue ir, a gente consegue voltar, tá? Então, eu vou fazer o mesmo exercício antes de ir pro 3. Bom, pessoal, deixei então só a equação e coloquei aqui do ladinho quem era o centro e o raio, tá? Então, vamos começar de novo aqui de cima. X ao quadrado mais y ao quadrado. Opa, desculpa. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x mais 6y menos 3 igual a zero. Era o que a gente tinha, né? Olha ali. Tá representado igual, não está? Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x mais 6y menos 3. Agora, dada a equação geral, como é que eu consigo? Quem é o centro? Eu quero saber quem é o centro e quem é o raio, né? Como é que eu vou descobrir isso? Aqui do ladinho pra gente ter, ó, quem é o centro e quem é o raio. Bom, agora o negócio vai ter que fazer um processo inverso. Lembram que a gente separou o que era as variáveis elevadas ao quadrado para um lado e o que era no expoente 1 para o outro. Agora, a gente faz o processo inverso, tenta unir elas de novo. Então, eu tenho a equação geral e vou tentar chegar na equação reduzida. Vou ter que ir unindo as variáveis como antes a gente separou. Então, eu vou lá. Vou unir o que é x. X ao quadrado mais 4x mais y ao quadrado mais 6y igual a 3. Já passo 3 lá para o outro lado, tá? Mas tá incompleto isso, né, pessoal? Né? O 3 foi resultado de toda uma resolução. Lembram que o nosso raio foi 4? Nós vamos ter que tentar voltar a chegar aqui com 16 para a gente ter um raio 4. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso tentando voltar ao trinômio quadrado perfeito lá de produtos notáveis, tá? Como é que a gente faz isso? Analisando esses termos. O que nós temos aqui de um produto notável? Nós só temos o primeiro e o segundo termo. Tá faltando o valor numérico sozinho que tá ali. E como é que eu sei quem que é? Esse é o nosso primeiro termo. Esse aqui vai ser resultado de quem? De 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Pessoal, um macetezinho, uma regrazinha. Sempre, ó, vou pegar aqui também, ó. Vou fazer com outra cor pra gente não confundir. Olha aqui. Primeiro termo. E esse aqui, na verdade, é o quadrado do primeiro termo, né? 2 vezes o primeiro termo